Aqui é um encontro para a gente falar sobre as finanças da nossa cidade, tirar dúvidas, explicar sobre o básico, e aí é um encontro geral, né? Que você fala desde como que é o sistema, até como é que estão as contas hoje, quanto que a gente tem de caixa, até possibilidades, por exemplo, o que a gente faz com o dinheiro que está parado para ter uma rentabilidade maior, né? E a Valéria estava apresentando aqui uma ideia que a gente já tinha conversado antes, que é de ter agora, na transição da nossa cidade, uma gestão mais inteligente dos recursos que estão parados, porque hoje eles ficam na poupança e dão juros de poupança. E ela está falando aqui que o VGBL, para pessoa física, né, teve rendimentos recordes, né? Beleza, está aqui anotado uma das questões que a gente pode entrar mais para frente, viu, Valério? E a gente está fazendo um check-in aqui das pessoas falarem como estão e se tem alguma pergunta, alguma questão, e aí a gente conduz a reunião de acordo com isso, né? Quem mais, gente, quer falar como é que está hoje? Wander. Boa noite. Eu cheguei correndo e com fome, né? Comi uma maçã aqui enquanto começava a reunião. Eu estou vindo de uma outra reunião. Eu tenho duas questões, Renato, que eu gostaria, não sei se é para hoje, né? Se não for, não tem problema, fica para depois. Uma delas é que a gente discute já desde o começo da nossa cidade, quando a gente falava de nossa cidade solutions, como a questão de sustentabilidade econômica da nossa cidade, e aí eu coloco a questão de possibilidades de receitas recorrentes, extra, não contando as mensalidades de associados, né? Se existe algum planejamento, algum pensamento nesse sentido. Descobri agora que sim, com aplicações, por exemplo, né? Mas a receita recorrente, eu acho que ela é fundamental, e eu estou vindo de uma reunião que a gente estava discutindo isso com relação ao lar das meninas, porque sem o dinheiro não se faz nada, né? E uma outra questão, ela surgiu até de uma conversa que eu tive com outras pessoas, e não era a pauta, mas apareceu. Os recursos lá para Brumadinho, né? Dado o tempo entre o crime que houve lá e o uso do recurso, eles ainda tem um recurso parado lá. Como é que isso está dentro do contexto do que você está propondo para hoje ou não, porque é discussão fora, já que tem outras entidades envolvidas? Tá, legal. Está anotado aqui. Sim, os recursos de Brumadinho faz parte, né, dos recursos que a gente gera, da tesouraria. A gente pode e vai comentar sobre eles aqui, tá? Perfeito. Gente, quem mais? Fazer o check-in com como que você chega e qual pergunta que você tem. Jussara? E boa noite para todos. Boa noite. Eu não consegui formular nenhuma pergunta, então talvez ao longo da nossa conversa surja. Na verdade, eu estou com uma expectativa assim, de ver como é que funciona, o que existe nesse sentido, que eu não tenho o menor conhecimento. Então, tudo que vocês disserem está respondendo à minha expectativa. Tá bom? Ok. Legal. Gratidão. Cícero, Lúcia. O Márcio, ele é tesoureiro, então não tem pergunta nenhuma, né? Ele vai ajudar a responder. Eu teria algum comentário. Nossa cidade hoje tem um capital em torno de... Eu não tenho os números aqui, mas eu vou ter que buscar. Mas então, vou dizer assim por alto. Deixa para depois do check-in, quando todo mundo tiver falado. Perfeito. Como é que está. Tá, ok. Tá. Como é que você chega? Como? Como é que você chega? Como é que você está?
Muito bem. Estou ansioso para ver o prosseguimento da reunião e muito feliz de rever o Cícero, o Wander, você, certo? E quem se apresentou aí foi a Lúcia. Jussara e a Lúcia. Jussara e Lúcia. Né? Então, estamos aí para participar. Tá certo. Cícero, Lúcia. Como é que vocês estão? Tem alguma pergunta? A Lúcia avisou no chat que está terminando de jantar e já vem. Ah, tá. Ok. Eu estou com fome, chego bem. Minha pergunta é: quanto é que temos em caixa e como podemos usar? Tá. E como podemos usar? Ótimo. Tá. Então, vamos começar dessa pergunta, que ela é mais geral, e depois a gente vai indo para as demais, né? E aí, Lúcia, quando terminar de jantar, ela vem e faz as perguntas dela também. Bem, eu quero compartilhar com vocês, antes de mais nada, duas telas aqui. Uma é o portal de transparência, tá? Então, se entra aqui, Medium, relatório Nossa Cidade, tem um lugar aqui que a gente tem tradicionalmente registrado as reuniões, as atividades, né? A gente parou em 2020, que veio o Covid, então parou de registrar as atividades. Eu vou fazer um apanhado aí do ano inteiro, mas tirando isso, tem desde 2017. Cada uma desses relatórios de atividade, ele tem um relatóriozinho das finanças do mês, né? Então, o saldo, o que entrou, o que saiu. E aqui, se a gente clica nessa prestação de contas, ele vai para um Google Drive. Ele vai para um Google Drive. Normalmente ele vai direto, não sei por que ele parou aqui, que é o Google Drive da prestação de contas. Então, aqui, Cícero, é o lugar em que qualquer pessoa pode entrar e ver quanto que a gente tem e os lançamentos de todo mês, né? Meu computador ele está um pouco ruim, e aí, principalmente aqui no Google Drive, ele trava, como travou agora. Olha que droga. Eu tenho que utilizar ele ao invés no... Vai dar erro aqui, né? Tá. Enquanto ele vai restabelecendo aqui, eu vou falando com vocês, né? Então, quanto que a gente tem? A gente tem aproximadamente, depois a gente vê aí, quando abrir o valor certinho, 130 mil. Porém, alguma parte desse recurso são recursos carimbados. Quer dizer, eles são recursos que a gente não pode usar além da finalidade que eles foram adquiridos, né? A maior parte disso é o recurso do Fundo Brumadinho. E aí já está entrando um pouco na pergunta do Wander, né? Esse recurso, Wander, a gente captou em 2019, mas continua captando até hoje, né? Então, a ideia é que ele seja um fundo permanente para a cidade de Brumadinho e, à medida que o dinheiro vai sendo utilizado para os projetos de Brumadinho, ele também vai sendo captado para repor esse valor. Porque se um fundo que o dinheiro só sai, ele acaba, né? E a gente não quer, a gente quer que seja um fundo contínuo para Brumadinho. Tem algumas dificuldades aí, né? Tem uma dificuldade de uso do recurso, porque quem oferece projetos é
a próprio Brumadinho, a comunidade, a sociedade civil, e muitas vezes esses projetos que chegam, né, os curadores, que são pessoas da própria comunidade, dessa aliança que foi feita para avaliar os projetos e ver o que faz sentido, o que não faz, eles acabam não aprovando. Falar, esse projeto aqui não tem nada a ver com o objetivo do fundo, que é a regeneração de Brumadinho, né? Vou tirar aqui o compartilhamento enquanto ele vai corrigindo a coisa, né? Então, eu fiz o desse ano até agora, saiu mais do que entrou, né? Foi 219 mil. Agora, em dezembro, já teve mais um aporte de 2.500, então está indo aí para 21 mil de recursos. Daria um print nessa. Assim, boa noite. Recurso do Brumadinho. Você explicou do valor de Brumadinho, o fundo, a maior parte é de Brumadinho, e aí estava colocando nos 20 e poucos mil aí que você está falando em relação, não sei o que é direito, esses 20 e poucos mil reais. Então, a questão de Brumadinho é que o recurso que a gente tem em caixa, esse recurso ele é para o fundo de Brumadinho, né? E esse fundo ele é utilizado por projetos de terceiros. Então, a gente, como guardião do fundo, a gente não está utilizando o dinheiro do fundo para projetos diretos. O que a gente fez foi o contrário. A gente pegou e abriu para o mundo inteiro e falou, olha, gente, nós temos um fundo aqui que é para projetos regenerativos de Brumadinho. Quem tiver algum projeto desse tipo, se inscreve, e aí ele vai ser avaliado por uma curadoria composta de pessoas de Brumadinho, da comunidade de Brumadinho, e de pessoas que têm um conhecimento assim, de impacto social, enfim, que podem ajudar, né, nessa escolha. E aí a ideia é que, ao mesmo tempo que o recurso vai sendo utilizado, ele vai sendo captado. Então, a gente não captou só em 2019, a gente tem captado até hoje, né? No ano passado, nesse ano aqui que terminou, a gente utilizou mais do que captou. Quer dizer que se continuar dessa maneira, um dia o fundo acaba, né? O ideal, no meu entendimento, é que a gente sempre esteja captando e utilizando de modo que o fundo seja para sempre, né? Enquanto tiver necessidade dele, ele existe. Bem, eu estou aqui agora, sim, compartilhando esse Google Drive para vocês entenderem um pouco de como é que está essa prestação de contas feita aqui. Porque eu sei que o Cícero, uma vez eu passei esse link, ele entrou e falou assim, meu Deus, isso aqui é igual um labirinto. E ele não viu nada, né, Cícero? Então, agora eu vou explicar direitinho. Olha, Fundo Regenerativo Brumadinho, você clica aqui e ele vai abrir a prestação de conta desse fundo, né? Então, aqui estão todos os projetos que foram aprovados, aqui a prestação de conta das receitas, toda a documentação das receitas que a gente teve, prestação de conta dos projetos, né? Então, o projeto é executado, manda a prestação de contas para a gente. Todos eles estão aqui. Se ele não mandar a prestação de contas, ele não recebe o recurso, né? Porque é um fundo que opera em formato de reembolso, né? E aqui, nesses PDFs, você pode ver, então, o tanto que a gente tem de recurso no fundo de Brumadinho. Então, nós vamos abrir aqui, olha, e a gente vê que, até hoje, nós captamos 153 mil reais, nós utilizamos em projetos 44 mil reais, e nós ainda temos, então, em caixa, R$ 109.466 para ser utilizado em Brumadinho, né? E a regra desse fundo aqui
que ele é utilizado por meio dos projetos de terceiro. Então, a nossa cidade em si, ela não executa, mas se o Cícero quiser fazer uma intervenção em Brumadinho, ele pode escrever um projeto lá de palhaçaria, né, enviar, e esse projeto vai então lá para a curadoria, e a curadoria ela aprova ou não. Se for aprovado, o Cícero executa e manda a conta para a gente, né, as notas fiscais, e aí ele é reembolsado. São valores pequenos, viu? O limite está de 5 mil por projeto. A não ser que seja um projeto maior, ele exige uma curadoria com mais cuidado, e hoje a gente não está com condição de fazer isso, né? E hoje em dia está sendo emergencial só para o Covid. Então, bem, de uma maneira geral, o que a gente pode esperar é que no começo do ano que vem, agora no final do ano, a gente precisa ter uma conversa sobre, com os aliados, sobre esse fundo, porque algumas coisas têm que mudar, sabe? A gente não está conseguindo ele funcione da maneira que a gente gostaria, né? Embora já foi um terço já foi executado e a gente continua captando, né? Bem, se a gente volta aqui, a gente vê as outras contas, né? Então, tem aqui o projeto Bem Composto, que é um projeto que a gente captou dinheiro de edital para isso, e ele também era carimbado. Esse dinheiro era para o projeto de compostagem. E aí ele foi utilizado, a prestação de contas está toda aqui, né? Tem o projeto Tradux, que a gente já foi aprovado, o dinheiro ainda não está na conta da nossa cidade, mas vai ser aproximadamente 25 mil, depende do câmbio do dia, né? E ele também está só para esse projeto do Tradux, né? A Awesome Foundation também tem um valor aqui, olha, que foi captado com a Awesome Foundation, que vamos olhar aqui, é mais ou menos 5 mil, 4.171,80. Então, esse 4.171,80, ele é para ser utilizado, ele pode ser utilizado e deve, para promover novos capítulos de Awesome Foundation no Brasil inteiro, né? E hoje a gente só está com um capítulo, que é esse de Brumadinho. Então, também precisa ser um grupo a ser reenergizado e atuar, né? Para cumprir, tem dinheiro em caixa para isso. E aqui, olha, tem então a prestação de contas de 2019 inteiro, 2018, todos os anos, né? E esses aqui são os meses. Então, o último mês que a gente tem a prestação de contas é o mês 11, né? Novembro, e tem todos esses relatórios aqui, que são os relatórios do mês, de diversas informações. Então, uma informação aqui é recebimento, quanto que a gente recebeu e de que fonte, né? Então, a gente recebeu R$ 720 no mês de novembro. Isso daqui sem contar com nenhum projeto ou programa independente. Então, aqui não tem o recurso de Brumadinho, não tem recurso de Bem Composto, não tem recurso de Tradux. É só dinheiro da nossa cidade, né? Esse dinheiro que a gente recebe todo mês, Cícero, pode ser usado livremente, tá? Então, a gente tem aproximadamente por volta de R$ 1.000 que a gente costuma receber por mês da contribuição das pessoas, né? Você pode ver aqui que 20% ele vem da Caixa Econômica Federal, que são os rendimentos, viu, Valério? E esse valor costumava ser maior, a gente costumava receber 400, 500 reais de rendimento. Com a queda dos juros, também caiu o valor que a gente tem recebido, né? E o resto são contribuições dos associados. Então, Eliane contribui com 100,
Marcos contribui com 100, a Elcia, nesse mês, ela contribuiu com 100, o Cláudio com 50 e assim por diante. Aqui a gente tem outras visões, então, a mesma coisa, o rendimento por doação e por rendimento bancário, vê que 80% do que a gente recebe vem das doações dos associados, né? O Wander levantou a questão das receitas, então eu vou comentar já que a nossa receita número 1 são as contribuições dos associados, né? A nossa receita número 2 é o rendimento bancário. Quando a gente vê aqui as receitas, né, a gente vê que 60% são contribuições recorrentes. Contribuições recorrentes são o que os anfitriões e os guardiões oferecem. E a receita de anuidade é o que a pessoa paga com anuidade uma vez por ano, né? Então, você pode ver aqui que 60% é dessa contribuição recorrente. Daí que a gente tem os anfitriões e os guardiões como uma peça fundamental, né, uma pedra angular da sustentabilidade da receita da nossa cidade. Indo aqui mais um pouco para frente, olha, então, contribuição dos anfitriões, 31%, dos guardiões, 7%, doações, 18%, rendimentos, 20%, anuidade, 20%. Né? Foi a quebra do mês de novembro. Fluxo de caixa, a gente tem aqui tudo que saiu e entrou nesse mês, né? 1 a 1 dos lançamentos. E aqui é o fluxo de caixa completo, que tem, inclusive, os programas tipo de Brumadinho. E aqui a gente vai para o demonstrativo de resultados, né? Então, isso daqui é considerando a receita e as despesas. No final das contas, em novembro, a gente teve um saldo negativo de R$ 267. Normalmente é positivo. Depois eu vou mostrar um histórico assim, de todos. E aqui é a descrição da despesa do mês de novembro, né? Teve um gasto grande com a renovação do Zoom, custa R$ 700 essa brincadeira aqui da gente se encontrar, né? Por ano. Então, foi pago agora em novembro. Contabilidade, a gente paga 185, e aí tem outras taxas, telefone virtual e assim por diante. Quer dizer, de uma maneira geral, Wander, você falou sobre a sustentabilidade da nossa cidade. A nossa cidade ela é sustentável, justamente porque tem um equilíbrio entre receita e despesa. Nós temos uma despesa super baixa, né? Porque é muito leve, assim, tem poucas contas fixas, até mesmo a nossa contabilidade é super barata, e a gente tem uma receita que ela consegue cobrir e passar um pouco desse valor, mas que poderia ser muito maior, né? Eu estava fazendo aqui o cálculo de todas as anuidades atrasadas, quer dizer, as inadimplências dentro da nossa cidade, dá 25 mil, daí dos últimos 3 anos. Isso só das anuidades, que são R$ 50 por mês, né? Se esses associados, que são 200 e tantos, vamos dizer que sejam 50 mais ativos, resolverem fazer uma contribuição mensal, a gente tem uma associação que pode ter uma receita fixa suficiente para ter, por exemplo, um funcionário, né? Mas isso é um projeto que não é simples. Ele traz um estresse para a organização, a gente chegar nesse ponto, né? Tentamos algumas vezes, mas nunca tivemos assim energia para fazer campanha de arrecadação e de contribuição, né? E aqui como ela é utilizado, né? Então, ele é dividido aqui, cada uma das despesas, em centros de custo. Então, a gente sabe exatamente quanto que foi investido em marketing, quanto foi investido em captação de recurso, em administrativo, em programas e assim por diante. E assim vai indo as despesas, né? O que foi serviço online. Aqui em novembro, ele fica um pouco
assim, é uma visão só de um mês, né? Mas aqui no Zero Paper, que é a ferramenta que gerou esses relatórios, olha, a gente consegue emitir informações gerenciais mais precisas e de outras datas, né? E esse relatório daqui, quem tiver no administrativo, ele pode ter acesso também, né? Então, a gente pode utilizar isso com várias pessoas fazendo os lançamentos e emitindo os relatórios. Vou dar um exemplo aqui, olha. Conta, né? A gente tem o MOIP, a tesouraria, Caixa Econômica, Traco, PayPal e compra direta. Compra direta é quando uma pessoa faz uma aquisição e depois fala assim, isso daí é doação, né? Então, vamos dizer, eu pago todo mês o telefone virtual, está na minha conta direto, né? E aí eu coloco como doação, que é um telefone virtual da nossa cidade, ao invés de dar o dinheiro da nossa cidade e a nossa cidade fazer essa compra, né? Que nem tem jeito, porque a gente não tem cartão com a nossa cidade. Mas, enfim, vamos lá, olha. Vou colocar aqui para a gente olhar as contas de 2014, quando foi criada a associação, até hoje, para a gente ter uma noção assim, do histórico das contas da nossa cidade. Então, vamos aqui, 1º de setembro de 2014 até 30 de novembro. Todas as contas estão selecionadas. Eu vou colocar aqui só os pagos. E aqui eu poderia também colocar em relação ao centro de custo, né? Então, só quero ver as coisas de Brumadinho, assim por diante. E eu vou colocar aqui no histórico para a gente ter uma noção. Esse histórico aqui está feio de ver, né? Porque o que aconteceu é o seguinte, isso aqui são, olha, recebidos lá por volta de 1.000, 2.000, né? Despesas também. E aí, aqui foi quando a gente fez a campanha de Brumadinho, que a gente arrecadou 121 mil num mês, né? Então, deixa eu tirar aqui Brumadinho. Então, eu vou selecionar todos os centros de custo e tirar Brumadinho, fundo Brumadinho. E aí, ele vai nos dar essa visão aqui, olha. E esses dois aqui foram as duas parcelas do Massalas, né? Então, com isso, a gente está vendo, vou tirar o Massalas também, bem composto, que a gente tem um histórico de vamos dizer, uma estabilidade aí nas arrecadações, está até subindo um pouquinho ao longo dos anos, né? As despesas e as receitas, e de vez em quando ele tem algo muito grande. Olha, esse aqui, recebimento de 6 mil, com certeza deve ter sido do Awesome Foundation, vou tirar aqui. E aqui, essas despesas aqui devem ter sido alguma despesa maior de compra de equipamento, né, ou pagamento de 6 meses de aluguel, que a gente fez lá com a... Né, mas aqui dá para ver, olha, o verdinho é a receita e o laranja é a despesa, né? De uma maneira geral, ele está sempre equilibrado com a receita maior do que a despesa. Então, ao longo dos anos, nós fomos arrecadando um recurso, né? Vou colocar aqui no DRE para ver quanto que a gente tem em caixa. Olha, 14.911 é o valor que a gente tem em caixa da nossa cidade, sem considerar os programas, né, do Massalas. Na verdade, é um pouco mais, porque já teve um gasto aqui relacionado ao Tradux, que eu vou tirar aqui, olha. 16, sem esse gasto, que o Tradux está devendo para a gente, seria 16.500 que a gente tem de caixa, né?
E aqui dá para brincar muito bem, assim, dá para a gente ver o histórico das despesas, né? Então, vamos colocar aqui para ver só as despesas, aqui é 12 meses, então, vou colocar só de 2020. Dá para ver as receitas, todos os lançamentos, está tudo aqui, né? Depois, isso daqui vai para a tesouraria, que confere com todas as notinhas e tal, e depois ele vai para a contabilidade, que transforma isso nos relatórios contábeis de acordo com os padrões exigidos pela norma contábil brasileira. Então, vamos lá, ó, janeiro a novembro, esse daqui foi o nosso padrão de despesa, olha. A gente não tinha sede, então as despesas foram aí na ordem de 200, 300 reais. Quando a gente coloca nas receitas, histórico, foi na ordem de 1.000, 1.300, né? 700 e 600, dependendo do mês. Então, basicamente, acho que esse daqui é uma geral. Desculpa se eu danei a falar e ficou algo chato. Eu vi alguns bocejos aí, está todo mundo cansado já, fim do dia, né? Mas eu acho que vale mais a pena agora a gente abrir para mais perguntas, né? Ou então já ir passando essas que foram feitas. Mas eu queria alguma reação de vocês, né? Disso aí que eu mostrei, tem alguma pergunta, algum questionamento? É só um comentário a respeito da minha pergunta, porque eu fiz as perguntas, né? Sim. Eu estou muito conectado com essa questão da sustentabilidade econômica por causa de outro projeto, né? Mas, na verdade, se aplica a todos. E eu penso que o equilíbrio das contas é perfeito, está ótimo, mas que ele pudesse ser lá no topo dos valores e não cá embaixo nos valores. Então, minha colocação foi nesse sentido. O equilíbrio, ótimo, mas ele tem que estar alto e não no baixo, né? É uma colocação que eu faço e fruto também de conversas que a gente teve, que, por hipótese, se a nossa Cidade Solutions tivesse um desenvolvimento, ela remuneraria a nossa cidade um percentual sobre prospecção de oportunidades de negócios, de trabalho. Voltando, para encerrar nesse ponto, eu não tenho uma religião, né? Mas, assim, fazendo uma comparação entre o catolicismo e o calvinismo, eu estou me posicionando calvinista aqui, né? Que não é pecado ganhar dinheiro, não. Inclusive, é obrigação. Você chega aqui com X na conta e você tem que partir daqui deixando mais, né? Então, é por isso que eu perguntei. E com relação ao fundo Brumadinho, é porque, numa conversa com uma pessoa, houve um questionamento do tipo assim, qual é o sentido de ter dinheiro na conta? Devia ter zero na conta de Brumadinho para poder o dinheiro ir destinado a quem está demandando. Uma questão que, de repente, pode gerar uma polêmica ou dupla interpretação, mas ficar com dinheiro em caixa para atender um caso como o de Brumadinho, para alguns parece contrassenso, não é um bom senso fazer isso. Aí é só para abrir essa discussão. Deixa eu comentar, então, sobre isso, mas bem breve mesmo, para gente, porque senão a gente fica preso nelas, né? Bem, uma questão que eu acho que é essa questão de qual que é o ponto ótimo da receita e da despesa da nossa cidade, né? Que todos nós concordamos que deve ser equilibrado, que a gente deve ter superávit sempre, né? A gente gastar mais do que receber não é lá uma boa estratégia. Mas a gente pode fazer isso aqui embaixo ou pode fazer isso aqui em cima, né? Eu acho que é uma questão estratégica pensar isso, porque, por um lado, a gente ter uma organização enxuta, leve, ela traz resiliência, né? E
a gente pode ter também uma organização que seja descentralizada, ou seja, a associação ser relativamente leve, né? Não ter a necessidade de estar inchada de equipe, de folha de pagamento e tudo mais, e ela está gerando negócios ou atividades econômicas ou captações de recursos para os associados e para as comunidades de maneira descentralizada, né? Então, se tiver uma situação em que a nossa cidade ou alguém deve ser contratado por alguém, né, por uma empresa, para prestar um serviço, seria o nosso Cidade Solution. Se esse serviço for prestado pela nossa cidade, nós temos um problema de distribuição desse valor depois, sabe? Porque não pode ser distribuído como lucro. Então, você tem que recontratar uma equipe técnica e você paga, na verdade, dobrado os impostos, né? Você está pagando pela nossa cidade e tem que pagar uma contabilidade mais cara do que a gente paga hoje, e depois, quando contrata o prestador de serviço, que pode ser o associado, paga de novo, né? Ou se a gente não tem condição hoje de contratar uma equipe fixa para receber. Mas, enfim, ao invés disso, a gente pode ter uma contratação que seja direto da empresa para o associado. E a gente consegue cumprir o impacto social da mesma maneira, né? E talvez esse associado ele possa contribuir de volta para a nossa cidade como doação um certo valor, reconhecendo o papel dela na articulação, né, desse ecossistema todo, né? Então, acho que dar pano para manga essa discussão, mas eu acho que é mais seguro e mais resiliente ser uma organização pequena em rede do que uma organização grande descentralizada, sabe? A questão de Brumadinho, a gente teve uma escolha na hora que aconteceu lá a tragédia. A gente poderia utilizar o recurso todo imediatamente para questões emergenciais, que logo na primeira semana, a notícia que a gente teve das autoridades foi que, olha, não precisa de nada, sabe? Já as doações estão abarrotadas e ninguém sabe o que fazer com doação nenhuma, e é melhor não fazer nada. Ou a gente poderia, como foi a nossa decisão, de criar um fundo comunitário de longo prazo, pensando na regeneração do mal que já tinha feito. Essa regeneração é uma regeneração muito complicada. Tem a regeneração ambiental, que vai levar anos, tem a regeneração emocional, espiritual, que vai levar anos ou gerações. Imagina que 1% da população morreu naquele crime, né? E tem a regeneração comunitária, porque é um lugar que, de repente, começou a vir aquele vendaval de socorro e de possibilidades, e de político e disso, e todo mundo é desconfiado lá um do outro. Então, o que a gente quer com o fundo comunitário é refazer essa fábrica, esse tecido comunitário de vamos juntos reconstruir o que a gente precisa, né? Regenerar o que a gente precisa, né? Com protagonismo e empoderamento local. Por isso, eu acho que não tem problema ser um fundo de longo prazo, mas eu acho que sim, tem questões de como esse fundo está funcionando e é divulgado localmente e tudo mais, que a gente não conseguiu resolver ainda. Porque quando começou, teve tudo, foram 200 e tantas pessoas que participaram, né? No calor do momento. Tinham várias organizações. E, devagarinho, as organizações foram se afastando, né? Hoje, a gente tem, assim, compromissadas com isso, a nossa cidade, o Coletivo Mica, a B Social, né? O Grupo Solidário de Casa Branca, tem alguns poucos atores. Então, a gente nunca conseguiu, assim, fazer o que a gente almejava. Mas eu estou muito satisfeito com o que foi feito nesses 2 anos, Wander. Eu acho que a gente conseguiu
coisas significativas, e se não foi perfeito, foi o melhor que a gente pôde fazer, dado as capacidades, né? Inclusive, deixar registrado aqui que a gente negligenciou muito a nossa cidade por causa de Brumadinho, por causa do Fundo Brumadinho, né? É um desafio que ele é muito grande para o nosso tamanho. A gente não pode fazer isso sozinho. A gente precisa de fazer isso em rede com outras organizações também, né? É porque, assim, primeiro eu acho que me mobiliza muito, inclusive afetivamente, o fato de saber que a nossa cidade, os maiores recursos que a nossa cidade movimenta são recursos de projetos que são engessados e que não deixam nada de recurso, de percentual de recurso para a nossa cidade. Então, eu não consigo compreender isso. Acho isso uma falha. Porque se a nossa cidade gesta e capta recurso para projetos, esses projetos devem deixar um percentual para a associação. Isso não tem jeito, porque contar que eles vão fazer depois doações, as doações vão ser migalhas, que aí nós já vimos en passant nas prestações de conta. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, eu acho que a nossa cidade teria e pode ter muito mais visibilidade nacional e internacional se nós, as pessoas que compõem a nossa cidade, apresentar um projeto para Brumadinho, usando o recurso que captou. Isso é legítimo e isso é algo que vai revitalizar a nossa cidade. Porque se ficar só nessa de ser me faltou a palavra aqui agora, mas ficar de curador de projeto, que nem é curador de projeto, porque passa por uma curadoria que é externa à nossa cidade. Então, eu acho que isso aí nós temos que pensar uma maneira, inclusive, de sermos ágeis, porque já fazem anos, mais de 2, que aconteceu isso, tem um recurso e que há uma necessidade. E se ela não está clara e não está posta, ela precisa ser construída e dar um destino para esse recurso, porque que parece ser muito, mas se pensar do ponto de vista de uma comunidade, do tamanho de Brumadinho, do estrago que foi feito, não é nada. Então, eu acho que, assim, que eu não sei, me parece que tem uma falha de estratégia aí que eu estou meio espantado com isso. Então, assim, é preciso ver em que momento, não sei que conselho foi esse que decidiu, que optou por isso, mas eu acho frágil. E acho que um recurso que está parado na conta com pança. Então, assim,